Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje o nosso assunto é distribuição eletrônica. Antes de falarmos de distribuição eletrônica, nós temos que reforçar a ideia de modelo atômico de Bohr. Para Bohr, o átomo é composto por um núcleo pequeno e denso, onde encontram-se os prótons, que tem carga positiva. Além dos prótons, nós temos também os nêutrons, que tem carga neutra. Em torno deste núcleo pequeno e denso, nós temos então a eletrosfera. Essa eletrosfera é composta por 7 camadas e nessas camadas giram os elétrons. Cada camada deste átomo recebeu uma letra. Então, nós temos K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, elas apresentam subcamadas. E são 4 as subcamadas. Nós temos a subcamada S, a subcamada P, a subcamada D e a subcamada F. Na subcamada S cabem 2 elétrons. Para entendermos essa disposição, eu trouxe aqui algumas peças de jogos de blocos de montar. Na camada S, é como se fosse uma única pecinha deste bloco. Cabem neste bloco 2 elétrons. Na camada P, é como se eu ampliasse o meu bloco, colocando mais 2 blocos nas laterais. Então, cabem nessa minha camada P, ao todo, 6 elétrons. Para a camada D, eu preciso ampliar esse meu conjunto de blocos com mais 2 peças. Então, como em cada peça cabem 2, a camada D vai conseguir alocar 10 elétrons. E na nossa última camada, se nós acrescentarmos pela mesma lógica mais 2 blocos, um de cada lado, ela vai então ficar com um total de 14 elétrons. Para decorar então todas essas camadas, nós temos um mnemônico facinho de decorar, que é sem pão dá fome. Se nós decorarmos sem pão dá fome, nós conseguimos decorar o nome dos nossos 4 subníveis. E lembrando, como nós estamos fazendo um crescimento, acrescentando sempre 2 blocos às laterais, nós temos sempre um aumento de 4. Então, começamos com 2, mais 4, 6 para o P, com mais 4, 10 para o D, com mais 4, 14 para o F. Vamos juntar os nossos blocos. Vamos passar, então, para a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica nós fazemos utilizando o diagrama de Pauli. Neste diagrama, nós vamos colocar as 7 camadas nas
horizontais nas linhas, cada uma das camadas nas linhas, começando pela K, L, M, N, O, P e Q. Nas colunas, nós vamos colocar os subníveis, as subcamadas. Então, é só lembrar: sem pão dá fome. Nós podemos também colocar no alto desses subníveis a quantidade de elétrons que cabe em cada um deles. Então, começando com 2 na camada S, se eu juntar 4, 6, 10 e 14. Para começar a desenhar os nossos subníveis neste diagrama, nós começamos desenhando, então, o subnível S. Todas as camadas apresentam o subnível S. Então, eu vou começar com 1S, 2S, 3S, 4, 5, 6 e 7S. O subnível P agora, para desenhar, eu vou desenhar uma escada. Lembre-se sempre, aqui nós vamos desenhar uma escada. Se eu pegar uma caneta para desenhar uma escada, é isto que eu terei. Este lado aqui, ele não será usado. Então, desenhando a nossa escada, eu tenho 2P, 3P, agora eu vou para o D. 3D, observem que eu não tenho 2D. Vou fazer agora o 4P, 4D e 4F. Agora que eu vou diminuir, aqui não vai ficar uma escada perfeita. Eu vou simplesmente completar o 5S todo, o 5 todo, desculpa, 5D e 5F. Vou começar a reduzir aqui, eu já não vou mais utilizar o 6F, então eu vou ter 6P e 6D. Não vou fazer aqui. E até o momento, nós só temos o 7S, nós não temos ainda o 7P. Então, eu vou deixar do jeito que está o meu diagrama. Montado o diagrama, agora eu preciso fazer a distribuição de elétrons. A distribuição eletrônica neste diagrama do Pauling, ela tem que seguir uma distribuição nas linhas diagonais. Essa diagonal, ela vai cruzar todos os campos desse diagrama. É como se eu estivesse no alto de um castelo disparando flechas sempre na diagonal. Então, nós não podemos voltar de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Então, eu vou desenhar aqui essas flechas sempre na diagonal, tocando os cantos de cada campo. Vamos seguir essas diagonais. Vamos começar distribuindo os elétrons do mesmo elemento químico que nós mostramos anteriormente. O berquélio, que tem 97 elétrons em seu estado fundamental. Para isso, eu vou acrescentando em cima de cada letra do subnível
o número de elétrons que cabe neste subnível. Não se esqueçam que nós temos as quantidades já aqui em cima determinadas. Vocês podem optar por ir colocando os elétrons e vão somando de acordo. Vocês vão colocando até chegar a 97, ou então vocês, conforme forem colocando, vão subtraindo do 97. Cada um gosta de usar de um jeito diferente. Eu prefiro ir subtraindo. Então, vamos lá? No S cabem 2. Essa é a minha primeira diagonal. Observe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonais. Eu vou começar sempre lá de cima. E lá no meu 1S1 cabem 2 elétrons apenas. Então, está ali meus 2 elétrons. Já coloquei 2 elétrons, vou subtrair da minha conta aqui. Faltam 95 elétrons para distribuir. Vou para a próxima diagonal. Minha segunda diagonal é esta daqui. Ela toca apenas o 2S. No S cabem 2 elétrons. Usei mais 2 elétrons, subtraio ele daqui. Terceira diagonal, lá de cima, sempre de cima para baixo. Começo o primeiro que aparece é o 2P. No subnível P cabem 6 elétrons. Vou subtrair 6 daqui. Continuando na mesma diagonal. Olha, essa terceira diagonal, ela passa pelo 2P e passa pelo 3S. Então, eu tenho que completar aqui na 3S. A S cabe em 2 elétrons. Vou subtrair os 2 elétrons daqui. Quarta diagonal, ela começa pelo 3P, que cabem 6 elétrons. Vai dar 79. E passa também pelo 4S. Vamos para a quinta diagonal. A quinta diagonal começa pelo 3D. No subnível D, nós temos 10 elétrons. Então, eu já coloco 10 elétrons aqui, subtraio de cá, já tenho 67. 6 elétrons. Vai sobrar 61. E agora, 2 elétrons. Eu vou transferir esse 61 para o lado de cá e continuar fazendo minha conta. Com esses 2 elétrons, ficam 59. Vamos para a outra diagonal, a sexta diagonal. Essa sexta diagonal, ela passa pelo 4D. Eu ainda tenho elétrons para distribuir, então vou colocar no 4D. Sobraram 49, 5P, cabem 6, 43 e 2, 41. Vamos para a sétima diagonal. Enquanto eu tiver elétrons, eu continuo distribuindo. A sétima diagonal começa no 4F. O F cabe em 14. 41 menos 14 dá 27. Venho aqui, 10, 17, 6, 11, 2. Agora eu tenho 9 elétrons para distribuir. A minha oitava diagonal, oitava e última, começa no 5F. O 5F cabem
14 elétrons. Só faltam 9. Então, eu vou colocar apenas 9 elétrons ali e não vou continuar. Ele, apesar de caber 14, eu vou colocar apenas 9, porque foi só isso que me restou de elétrons nessa distribuição. Feita a distribuição de elétrons no diagrama de Pauling, nós precisamos entender como é que geralmente essa distribuição ela é feita por extenso. Essa daqui é a distribuição seguindo o meu diagrama de Pauling. Mas quando ela vem numa questão de vestibular, uma questão do Enem, ou mesmo na prova, ela não vai ser apresentada no diagrama, ela vai ser apresentada por extenso. E quando nós apresentamos por extenso, nós temos duas formas de apresentar essa distribuição. A primeira distribuição, ela é feita por energia, por camadas de energia. Essa distribuição, essa ordem de distribuição do Pauling, ela segue a ordem de energia contida em cada subnível. Agora, eu posso também não apresentar por essa ordem de energia, e sim por ordem de camada. Eu tenho as duas formas de fazer essa distribuição. Vamos fazer primeiro escrever por extenso essa distribuição por ordem de energia, já que ela é a mais fácil, porque ela segue a distribuição do diagrama de Pauling nas diagonais. Então, para descrever, nós vamos colocar aqui, por extenso, todos aqueles subníveis na ordem que nós distribuímos. Então, nós temos aqui, primeiro, 1S2. Vamos à segunda diagonal. Na segunda diagonal, nós tivemos 2S2. Terceira diagonal, 2P6, 3S2. Observe, nós não vamos voltar de baixo para cima, nós vamos lá em cima para descer. Então, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Voltando lá em cima na próxima diagonal, 4D10, 5P6, 6S2, voltando lá em cima na diagonal, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e por último 5F9. Para distribuir por camadas, para escrever essa distribuição por camadas, eu não vou mais seguir as linhas rosas da distribuição eletrônica no diagrama de Pauling. Agora, eu vou olhar cada uma das linhas desse diagrama. Observem uma coisa, eu não vou redistribuir, não é isso, não vou redistribuir. Eu vou fazer a distribuição no diagrama e agora eu vou só transcrever. É só uma transcrição. Eu não refaço a distribuição para seguir as camadas. Não vou preencher as que ficaram em branco só para preencher tudo. Não, eu vou só transcrever o que já foi escrito. Só que agora, ao invés de transcrever seguindo as diagonais, eu vou seguir cada uma das linhas. Para isso, para facilitar,
eu recomendo que se coloque um papel tampando, porque é muito comum, acontece muito. Todo ano eu vejo isso nas provas. Os alunos, eles redistribuem tudo e aí erram o que às vezes eles já sabem. Então a gente tampa e vai mostrando aos poucos. Então na transcrição, vamos lá. Vou transcrever 1S2. Vou para a próxima linha. Escrevo tudo que aparece nessa linha. 2S2, 2P6. Próxima linha, 3S2, 3P6, 3D10. Mais uma linha, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Próxima linha, 5S2, 5P6, esse é um 5, 5D10 e 5F, observem aqui, eu tenho 9, cabe 14, mas eu só tenho 9, eu não vou redistribuir. Por mais que eu tenha elétrons para baixo, eu vou continuar no 9, 5F9. Próxima linha, 6S2, 6P6. O 6D10 eu não transcrevo, porque não tem nenhum elétron para ele. E vou para a última linha, então, 7S2. Então, em verde aqui nós temos a distribuição, ou como eu gosto de falar, a transcrição da distribuição por ordem de energia e em azul por ordem de camada. Quando eu transcrevo por ordem de energia, eu rapidamente localizo o subnível de maior energia. Agora, quando eu transcrevo por ordem de camada, eu rapidamente localizo a minha camada de valência. Então, eu vou apresentar uma transcrição ou outra de acordo com aquilo que eu quero ressaltar. Eu quero ressaltar o subnível de maior energia, a transcrição por energia me facilita, porque vai ser sempre o último. Agora, se eu quero ressaltar a minha camada de valência é aquela camada em que pode haver trocas de elétron entre os elementos químicos, os átomos. Quando há doação de elétrons, nós vamos falar em outra aula, ou compartilhamento de elétrons, os elétrons que são doados ou compartilhados são os elétrons da camada de valência, que é a última camada a receber elétrons. Agora, em termos de energia, nós falamos não em camadas, mas sim da subcamada, tá? Então, nós temos as camadas ou níveis, subcamadas ou subníveis. E com isso nós chegamos ao final de mais uma aula, essa aula distribuição eletrônica. Espero ter facilitado ao máximo para vocês e até a próxima aula.